Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos. Dando continuidade ao nosso curso de processo civil aqui no módulo do procedimento comum da tutela cognitiva, eu quero hoje apresentar para os senhores um novo instituto que nós veremos, que é o da decisão de organização do processo. Então nós falaremos sobre a decisão de organização e saneamento do processo. Pretendo, nesse encontro de hoje e no próximo encontro também, tratar aqui de noções gerais a respeito desse instituto. Geralmente, os senhores devem ter observado, eu dedico o primeiro encontro para apresentar noções gerais de cada um dos institutos, só que esse primeiro vídeo, ele vai ser dedicado para fazer uma comparação, na verdade, com o sistema processual da Espanha. Então vamos devagar. Essa decisão de organização e saneamento, ela é uma novidade do sistema inaugurado pelo CPC de 2015. Ela está prevista lá no artigo 357 do CPC de 2015. Tem essa redação aí, ó, do saneamento e da organização do processo, artigo 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses desse capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, e traz lá as hipóteses, que nós analisaremos uma por uma no momento próprio. O que eu quero, como destaquei para os senhores nesse primeiro encontro, é pontuar com os senhores que esta novidade, ela se deu por uma incorporação, por uma inspiração no Código de Processo Civil, no modelo processual civil da Espanha. Então vamos colocar aqui, ó, inspirado no modelo espanhol. E aí, esse primeiro vídeo vai se dedicar para esta consideração. Vejam bem, entender a razão de ser desse ato processual, esta fase processual, é muito importante porque vai dialogar com uma outra fase do processo, que é a fase do recurso, e o que possivelmente pode vir a resultar com o tempo em uma até alteração do Código de Processo Civil. Deixa eu explicar para os senhores. Vejam bem, na redação original, na redação inicial dos projetos do Código de Processo Civil, então antes dele ter sido aprovado, virado, convertido em lei, ainda enquanto estava em debate no Senado e depois na Câmara dos Deputados, em diversas versões do projeto, a sentença ela não teria um recurso dotado de efeito suspensivo.
Ou seja, a sentença ela é tradicionalmente impugnável por apelação. E continua assim, está lá no artigo 1009, até falamos sobre isso nos vídeos anteriores. Então a sentença ela é impugnável por meio de um recurso chamado apelação, previsto no artigo 1009. Só que esta apelação, como consta lá do artigo 1012, ela é dotada de efeito suspensivo, como regra. Então, tendo a apelação efeito suspensivo, isso significa que a sentença proferida perante o juízo, pelo juízo de primeiro grau, ela não produz efeitos imediatamente. Ou seja, a concessão de efeito suspensivo à apelação não é que suspende a apelação, não. Falar que a apelação tem efeito suspensivo significa que a sentença que ela está impugnando fica suspensa, ou seja, não produz efeitos. E aí o código, ele pretendia modificar esta lógica. Era assim no código anterior e continuou assim na aprovação do código. Mas como eu estou lhes dizendo, no projeto havia uma tentativa de retirar o efeito suspensivo da apelação. Ou seja, fazer com que as sentenças proferidas pelos juízos de primeiro grau produzissem efeitos, como regra geral, imediatamente. Esta, aliás, é a regra do Código em relação aos recursos de modo geral. Previsto lá no artigo 995, os senhores encontrarão a regra de que os recursos não têm efeito suspensivo. Ou seja, as decisões começam a produzir efeitos imediatamente. Essa é a regra. Salvo se houver uma decisão judicial em sentido contrário, ou se a lei prevê em sentido contrário. Ou seja, ou se a lei concedeu efeito suspensivo. Então pode o julgador conceder efeito suspensivo por uma tutela de urgência, ou pode a lei, ex ante, pode a lei já estipular o efeito suspensivo. E é justamente isto que acontece na apelação. Então percebam que o ato final do procedimento comum, a sentença, ela, uma vez impugnável, ela não produz efeitos imediatamente. E isto era alvo de muita crítica por parte da magistratura, por isso que o projeto inicialmente retirava o efeito suspensivo da apelação. Pois bem, espero que tenham entendido este ponto. Mas professor, você disse que foi aprovado com efeito suspensivo como era antes? Foi aprovado com efeito suspensivo. O projeto não vingou na sua redação original. E por quê? Porque foi apresentado um estudo no sentido de que muitas decisões judiciais, muitas sentenças judiciais eram revertidas no tribunal. Então havia uma alta taxa de reversão por parte do tribunal em relação às sentenças proferidas, seja no todo, ela totalmente, ou seja em uma parte dela, uma parcela dela. E a discussão que se deu no parlamento, a discussão que se deu no Congresso foi a seguinte: como atribuir, como retirar a eficácia suspensiva do recurso, como atribuir uma eficácia mais prática a este tipo de pronunciamento decisório, às sentenças, se elas têm uma alta carga de reversão, de reforma no tribunal. E com base neste argumento, que foi comprovado estatisticamente, o legislador optou por ser mais precavido. E por precaução, portanto, ele manteve o efeito suspensivo à apelação. Então, como as sentenças, volto a dizer, eram muitas vezes por uma alta taxa de conversão, um número muito elevado estatisticamente, revertida no tribunal, o legislador não quis apostar no produto do juiz de primeiro grau e preferiu, portanto, ser mais precavido, mais cauteloso e não atribuir efeito suspensivo, ou seja, atribuir efeito suspensivo à apelação, ou seja, não atribuir efeitos práticos imediato à sentença. Mas ele não parou por aí. O que ele fez? Ele se inspirou no modelo espanhol. E o modelo espanhol é muito importante neste cenário, por quê? Porque a Espanha, há não muito tempo atrás, ela passava por uma realidade prática muito parecida com a nossa. Na Espanha havia uma alta taxa de reversão das sentenças e também um recurso lá que era interposto na Corte de Cassação para fins de impugnar a sentença também era dotado de efeito suspensivo e da mesma lógica a magistratura lá reclamava. O que eles fizeram lá? Eles modificaram, percebam bem, eles modificaram o procedimento
E aqui nós temos o início, pelo direito de ação. Aqui nós temos o final, o exercício da jurisdição. Jurisdição que coloca fim ao processo, a sentença. O que eles fizeram? Eles colocaram um ato no procedimento. Eles incluíram o ato no procedimento, que era um ato no sentido de organizar o processo. Antes do exercício da jurisdição, eles incluíram um ato, reformaram o sistema espanhol para incluir um ato que organizasse o processo. Portanto, ele veria o que ocorreu no processo daqui para trás. Tá tudo ok? Podemos prosseguir. Podemos prosseguir para quê? Para praticar o ato daqui para frente. E aí, como é que nós vamos produzir o ato daqui para frente? Porque percebam, neste momento aqui, nós estamos muito mais perto do exercício da jurisdição do que do momento inicial do processo. Os senhores se lembram que a cognição, falei isso já inúmeras vezes aqui no curso, ela é a junção das alegações e das provas produzidas no processo? Bom, as alegações foram produzidas já nessa primeira fase aqui. O autor por meio da petição inicial, o réu por meio da sua defesa, contestação. Isto essencialmente, é claro que eles podem também continuar alegando no curso, mas essencialmente nestas fases aqui que as partes apresentam as suas alegações. E as provas? Bom, as provas também podem ser, em alguma medida, apresentadas aqui na petição inicial, aqui na contestação, essencialmente a prova de natureza documental. Sendo um documento, já junta logo o que está previsto lá no artigo 474. Nós acabamos de ver as hipóteses em que o juiz já pode estar convencido aqui e ele pode proferir o julgamento imediato de mérito. Falamos sobre isso. Só que se o juiz não profere este ato, julgamento imediato do mérito, se o juiz não colocou fim ao processo, seja julgando o mérito 355, 356, uma parcela dele, ou não colocou fim ao processo por reconhecer um vício insanável, artigo 354, isso significa que o processo precisa prosseguir. E precisa prosseguir para quê? Se as partes já alegaram, o que falta nesse processo? O juiz não formou o seu convencimento. Mesmo que nesse processo já tenha uma ou outra prova, isto não foi o suficiente para formar o convencimento do juiz. Então, essencialmente, o que está faltando nesse processo? Provas. Então, essas fases é para a produção de prova, é a chamada instrução probatória. Então, os espanhóis introduziram um ato no sentido de organizar a atividade probatória para que com isso se permita ao juiz exercer uma jurisdição do ponto de vista qualitativo, melhor. Uma jurisdição não apenas preocupada com a quantidade, não haveria um ganho quantitativo, não apenas celeridade, duração razoável, não, mas também uma preocupação com relação à qualidade, um ganho em relação à qualidade. E com isso, lá no modelo espanhol, o que nós tivemos no modelo espanhol? Uma redução da taxa de reversão no tribunal. E aí eles foram paulatinamente modificando o sistema espanhol para retirar o efeito suspensivo da apelação. Eles depois limitaram a possibilidade de recorrer até um certo valor. Então eles foram, depois eles impuseram correção monetária, juros em dobro para quem recorresse até um certo valor. Então eles paulatinamente foram mudando o sistema espanhol depois da introdução deste ato aqui, ó, uma decisão que organizava o processo. Para quê? Em razão do quê? Porque começou-se a se produzir decisões judiciais, sentenças melhores, sentenças qualitativamente melhores, sentenças que deixaram de ser reformadas em larga medida nos tribunais. E aí o legislador foi paulatinamente apostando, portanto, no trabalho desenvolvido pelos juízes de primeiro grau, que é quando se profere a sentença, de um modo geral. Tá certo? Por que eu estou falando isso tudo com os senhores? Porque também entre nós tivemos a introdução deste ato aqui. Justamente isso que nós estamos vendo. Aqui está o artigo 357. Uma decisão com a finalidade de organizar o processo, organizar a instrução probatória desse processo. E aí, o que é importante saber em relação a esse modelo espanhol? Bom, assim como na Espanha, o nosso legislador ele não modificou o efeito do recurso. Ele manteve o efeito suspensivo do recurso, da apelação. Mas ele
introduzir um ato para organizar o processo, para permitir decisões judiciais que sejam prestadas do ponto de vista qualitativo, sejam melhores, e aí com isso, sendo as decisões melhores, eu não me surpreenderia se, com o passar do tempo, após um acompanhamento doutrinário, após um acompanhamento científico, onde fique demonstrado que a taxa de reversão das sentenças está em nível decrescente, e aí com isso pode ser que o legislador se sinta, portanto, estimulado a retirar o efeito suspensivo da apelação. Algo, portanto, que tinha no momento inicial no projeto do Código de 2015, foi retirado pela alta taxa de reversão. E qual é a solução para sairmos dessa alta taxa de reversão das sentenças e caminharmos para uma baixa taxa de reversão das sentenças? Por que a sentença tem uma alta taxa de reversão? Porque elas não são boas. Por que as sentenças teriam uma baixa taxa de reversão? Porque elas seriam qualitativamente melhores. O que levaria uma coisa a outra? Um ganho qualitativo, um ganho na prestação do serviço jurisdicional. E o que seria apto a gerar este ganho na organização, este ganho na atividade jurisdicional, é este ato, essa decisão que organiza o procedimento com vistas ao exercício da jurisdição. Então, queria neste primeiro vídeo chamar atenção para essa inspiração no modelo espanhol, para o que ocorreu lá com eles quanto às modificações no sistema processual e o que paralelamente aconteceu aqui entre nós também. O legislador não reformou, não modificou o efeito do recurso que impugna a sentença, ele continua com efeito suspensivo, mas ele introduziu esse ato, essa decisão de organização. Então pode ser, tudo correndo bem por aqui, pode ser que com o tempo a gente venha a ter a retirada do efeito suspensivo da apelação por meio de uma alteração legislativa, mudando lá a redação do artigo 1012. A regra geral é o artigo 995, os recursos não têm efeito suspensivo. O 1012 é uma exceção, portanto, a exceção relacionada à apelação. Veja como é que se insere nesse contexto geral que nós estamos analisando aqui. Tá certo, meus amigos? Bom, então, essa é uma primeira consideração sobre essa decisão de organização do processo. No próximo vídeo eu vou continuar falando ainda sobre noções gerais sobre essa decisão de organização do processo, talvez até já comece a analisar a redação propriamente desse artigo 357 e a gente vai dando continuidade, portanto, a este ato importantíssimo, a decisão de organização e saneamento do processo, tá certo? Bom, meus amigos, então é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.